Estamos aqui no mais um episódio Livre Vem Viver. E se eu fosse você, eu ficaria até o fim, porque hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para a sua vida. A gente vai falar sobre Kabbalah. Cara, a gente vai desvendar alguns segredos aqui, desmistificar outras coisas, porque quando fala de Kabbalah, o pessoal... o que é isso? O Kevinho falou, é de comer? Então, a gente vai falar hoje sobre Kabbalah com Daniel Castro, um cara que manja muito, entende muito desse assunto. Então, se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque no final vai ter um segredo que vai ser revelado. Vamos lá, Daniel. E aí, góis, beleza? Como que você tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, tranquilo. Quédate tranquilo, Chico. Vamos. Bien. Tava lá o seu Waze lá em espanhol, né? Tá treinando, né? Treinando. Eu soy quédate adelante. Yo soy paraguayo, Paraguayo. sí, pero quedo paraguayo. Você vai em alguns carros, aí o cara coloca o Waze lá em francês, tem outros em inglês, aí vai treinando a língua, né? Vai treinando... Eu coloquei o meu em inglês e me perdi, cara. Sério? Você não entendia, né? Quando falava right or left e tal, aí espanhol é mais fácil. Mais fácil. De boa. Tranquilo. E aí, o que é esse negócio aí de Kabbalah que ninguém sabe o que é, que não é? Como que é? Conta isso pra nós aí. Revele. Eu acho que é interessante que todas as vezes que tem algo que é muito batido na humanidade, como sendo, por exemplo, algo ruim, algo prejudicial, que vai criar um asco, as pessoas vão ouvir, sem saber a verdade, ou sem saber a origem, sem saber a causa, é porque existe uma estratégia para você não ter acesso. Então, esse acesso a algo que estão falando que é muito ruim, que não presta, sem você verificar, sem você usar a sua faculdade mental de ir atrás e falar, não, quero saber se é verdade, se não é, vai afastar uma galera de algo que pode ser bom, algo que pode ser luz. Então a gente vê que, por exemplo, tem algo que é falado em muitos lugares, Kabbalah é misticismo judaico, é feitiçaria. E a feitiçaria não pode. Então aí todo mundo escuta isso e grava isso, sem saber a verdade nem a origem. Aí então pra galera é o quê? Um preconceito porque é feitiçaria. É tipo aquele negócio assim, ó. Quando fala isso não se discute, na verdade é o que tem que discutir. Tipo essa ideia. Religião, política, não se discute. Na verdade é o que tem que se discutir, né? Isso, mas é porque eles querem deixar as pessoas alienadas. Na verdade, elas querem deixar a humanidade dentro de uma caixa para todo mundo pensar igual, no mesmo padrão. Então é como se fosse uma linha de produção que você recebe um chip e você tem que pensar assim, falar assim, e o que for fora disso é errado. Então aí você cria bloqueios para que as pessoas não tenham acesso pelo preconceito, sem elas terem o desejo de desvendar ou saber se é verdade ou não, entendeu? Aí se cria uma capa, um negócio que, tipo, não pode, se você... E a pessoa, você pergunta pra pessoa, mas você sabe, você conhece? Não. Mas é que me falaram. Verdade, é o que me falaram. Entendeu? Entendi. E aí, então, você cria um tabu e as pessoas não têm acesso. Então, a gente tá falando de algo que é milenar, que as pessoas falam de Kabbalah, não sabem nem o que significa. Kabbalah é uma palavra que a origem significa receber. Recebimento. Por quê? Então, a gente vai pegar o Sol... que é um astro poderoso que dá a luz, e aí através do sol a gente pode ter cultivo, plantação, faz bem para o corpo humano, tem uma série de vitaminas, etc. Não é? O sol. Sim. E aí a gente tem a lua. Aí a gente pega, por exemplo, a cor do dinheiro. A galera acha que, por exemplo, é dourado porque vem do ouro. E na verdade a cor do dinheiro seria a prata porque vem da lua. Por quê? Claro, porque a lua não tem luz própria. Então a lua precisa receber para compartilhar. Então você tem o sol, que ele doa a luz para a lua. A lua recebe e agora ela tem a aptidão de compartilhar. Então quando você fala de Kabbalah, você está falando o quê? Receber para compartilhar. Então se você for pegar a maioria das religiões, falam muito sobre luz.
Você tem que ser luz, Sim. certo? Fala sobre a luz do mundo e etc. Então a gente tem no céu um exemplo disso, de alguém que é muito poderoso, que tem muita luz, e ele doa. Então, toda doação precisa de alguém para receber. E aí, quando se recebe, mesmo que você não tenha luz própria, agora você tem porque alguém lhe doou. Sim. Então agora, entendeu? Então agora Entendi. que você recebeu, você pode compartilhar. Então o princípio da luz é, a luz é boa para todos. Você pode ir em Israel, a luz é efetiva. Você vai na Rússia, também é. Você pode ir na Arábia Saudita, também. A luz foi feita para a humanidade, para ser bênção. Entende? Sim. E aí, então, o que a luz faz? A luz doa. E alguém precisa ser um vaso para receber. A partir do momento que você recebe, você não está vazio. Agora você recebe e você é cheio para doar. Entende? Entendi. Então, o que a Cabala faz? A Cabala, ela é uma fonte dessa luz que vai te doar para você receber, ser cheio e compartilhar. Que a beleza da humanidade não é o receber, receber é terreno. O divino é compartilhar. Então, como eu posso compartilhar se eu não tenho? Então eu preciso de uma doação. O divino é compartilhar. Isso, Pegou essa aí? O divino é compartilhar. isso. Que a gente consegue decifrar a pessoa não por aquilo que ela fala somente, mas por aquilo que ela faz. Sim. Então eu posso ver as pessoas passando fome e falar, não pode, tá errado e tal, mas eu não faço nada. Então eu recebo para compartilhar. O que eu faço? Eu recebo e depois eu distribuo alimentos. Por quê? Porque eu vou estar compartilhando. Não posso compartilhar se eu não recebo. Então, as nuvens estão sobre a cabeça de todos e de lá que vem a chuva. E a chuva não faz acepção de pessoas por religião. Sim. Você é muçulmano? Não vai chover. Você é cristão? Não vai chover. Você é judeu? Não vai chover. Não. As nuvens estão sobre a cabeça dos homens e dela que vem a chuva. Então a chuva vem do alto para regar a terra, para que a terra possa funcionar. Porque a terra foi feita para produzir frutos. Então precisa de uma doação de uma semente, uma doação da água, para que possa produzir o fruto. O que é o fruto? A doação. Quem que doa pra gente o alimento? A terra. Cara, fantástico isso. Entendeu? Entendi. Então, quem rega a terra é o céu. Sim. Entendeu? Para a terra ser funcional. E o que a terra faz? Doa. Então a terra vai doar laranja, vai doar alimento, arroz, tudo vem da terra. Cara, isso é muito louco, porque se você vê na história judaico-cristã, da origem da humanidade, Deus faz o homem, coloca ele para servir a terra, doar o tempo dele cultivando, né? Sim. E aí vem o adversário e manda ele receber. Coma, né? A ordem de Deus foi: governe, frutifique, multiplique, encha a terra e governe. Então, doa. Doa. Dá. Isso. E aí... Porque o céu estava doando já. Tava doando. Aí o adversário fala: não. Recebe. Isso. Aí troca a ideia do cara, né? Aí o cara se perde, porque ele era um doador e agora ele vira um receptor. Isso. E aí a recepção é terrena. E a doação é divina. A recepção é terrena. Entende? Sim. Então, tudo que vem do alto. Então as pessoas falam, não, é a minha capacidade de trabalho. Beleza, você tem um diploma e tal. Mas se você não tiver ar, não vai adiantar nada os seus diplomas. Da onde vem o ar? Do céu. Entende? Então por mais que as pessoas tentem fazer uma separação do que é o divino com o que é o terreno, elas não vão conseguir, porque não é a tua capacidade somente. Você pode se dedicar, se esforçar, é incrível. Mas se não tiver uma bênção do céu, se não tiver um alimento do céu, se não tiver a chuva do céu, tudo cai do alto para baixo. Então o propósito é, do alto vem a bênção para o quê? Regar a terra, para a terra fecundar. Então você vai ter um casamento de um homem e de uma mulher, que o homem vai doar a semente, a mulher recebe para doar. Porque a mulher recebe a semente do homem, o homem é o doador, né? E aí ela não recebe para si. Ela vai encapsular a semente e dentro dela vai ter o quê? A vida.
E quando a vida chega na plenitude, ela não pode mais ficar dentro, ela tem que vir para fora. E aí, então, a mulher, ela dá a luz. Então, a exemplo do Criador, ela dá. Entende? E o que ela faz? Ela dá a luz. Então, o maior sentimento de impacto na vida de um homem é quando a sua mulher, a sua esposa, dá a luz ou dá um maior presente que a gente pode ter, que são os filhos. Então, os filhos, na verdade, são uma doação de alguém para o recebimento de uma outra pessoa que não é egoísta. Cara, você tá falando aí, minha cabeça foi longe. Mano, que loucura essa ideia, mano. Porque é o seguinte, cara, aqui agora eu vou jogar eu vou jogar uma bomba aqui, mano. Aham. Tá, como que é o que o João Kleber faz? Bomba, 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 bomba. bomba. Eu vou jogar uma bomba, que é o seguinte. Será que... Porque só esse comecinho que a gente tá falando aqui, eu já entendi que a Lua tem uma função fantástica, né? E assim, é a ideia, não sei se é isso aqui, mas aí, o que dá pra entender? A Lua é fêmea, Sol, macho, né? Macho e fêmea. Aham. Então é o seguinte, como homem, Sim. macho e fêmea. E aí, cara, será que é por isso que as religiões, na grande maioria, apagou a luz da fêmea? Porque a fêmea, ela meio que por muitos tempos foi escondida. E aí, quando vem Jesus, ele traz a luz às mulheres de volta. Se você parar para olhar, se a gente for tirar todo o preconceito, tirar toda a nossa tabu, os primeiros apóstolos foram mulheres. Porque apóstolo é aquele que vai ser o enviado para levar, né? Então, quem viu primeiro Jesus foi Maria. Não é isso? Maria foram lá no túmulo, chegou lá, cadê meu senhor? Encontra ele e elas, ele tá vivo, vai anunciar. Então, podia muito bem colocar o apostolado de Maria, né? Madalena, que tava, as mulheres que começaram ali, né? Só que aí, não. E aí, o que você me diz disso, dessa ideia? Então, na verdade, se você for pegar, por exemplo, a fonte, a gente vai dizer que a mulher, ela sai de dentro do homem, porque a mulher já estava encapsulada no homem, né? Então, quando o homem tem um sentimento de estar só, já estava dentro dele a resposta para essa necessidade, né? Aí então vem Deus e vira um médico, que ele dá uma anestesia em Adão, aí ele extrai um osso dele, e nesse osso já tem a mulher. Então, quando você fala na origem o nome macho e o nome fêmea, a fêmea, ela tem as mesmas letras que o nome homem, macho, com adição de uma. Então ela tem tudo que o homem tem, mas ela tem uma letra a mais. Então ela consegue ter o que a gente chama de um sexto sentido. Porque ela consegue ter uma percepção muito maior do que do homem. Por quê? Porque ela estava enclausurada e aí ela vem para fora. Quando ela vem para fora, ela tem curiosidade. O que é isso? O que é isso? Para que é isso? Porque ela estava dentro. Então ela veio para fora. E o que acontece? Ela tem todas as propriedades que o homem tem, mas ela tem algo a mais. Então quando Deus fala assim, eu vi que o homem está só e não é bom que o homem viva só, foi traduzido como eu vou criar uma ajudadora idônea. É uma expressão em hebraico que a gente chama Ezer Kenegido. Ezer Kenegido, na verdade, não é ajudadora e nem idônea. Na verdade, seria uma adversária acima. Ah, é? Isso. Então eu vou trazer uma adversária acima. Isso, porque, na verdade, não é um inimigo, mas é um adversário, porque atletas de alta performance precisam treinar com atletas de alta performance para extrair o melhor deles. Se eles treinam com amadores, eles nunca vão alcançar o ápice. Então, essa competição faz com que o melhor venha para fora. E como a mulher, então, está acima, ela tem uma visão maior, ela tem uma visão macro.
E ela consegue enxergar coisas que o homem não. Então o que ela faz? Ela vai propiciar ao homem um desafio. E esse desafio vai fazer o homem desenvolver e alcançar o seu potencial máximo. Cara, fantástico. Porque, cara, isso é fantástico, mano. Deus é violento. Não é? Deus é violento, Kevin. Porque é o seguinte, Deus, ele faz a gente a imagem e semelhança dele, né? Então nós somos divino, né? Sim. Filho de gato é gato, filho de cachorro é cachorro, filho de peixe é peixe, filho de Deus é o quê? Deus. Somos divino. E ele é amor. Ele fala que Deus é amor. E o amor só acontece na adversidade. Se não houver adversidade, não tem amor. Tipo, porque o que é o amor? Aí, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é benigno, o amor não inveja, o amor... Então, assim, quando eu te amo, quando eu sou paciente. E quando eu tenho que ter paciente? Quando você é meu adversário. Entendeu? Quando há quando você me irrita. Aí eu tenho que te amar. Então o amor só tem na adversidade. Então aqui é interessante que, por exemplo, como a gente tem uma mente mais filosófica, né, pela nossa origem, a gente é ocidental, né? É bem diferente da escola oriental. Então quando a gente fala amor, a gente tem uma dificuldade, a gente fala do amor e a gente vai descrever características do amor sem falar o que ele é. Então você está falando dos frutos do amor e não da verdade da origem do amor, né? Então quando fala que Deus é amor, quando a gente fala no Oriente, o Oriente ele vai ter uma definição prática, que é a capacidade que tem de enxergar os pontos positivos a despeito dos negativos. Boa. Entende? Então o amor ele é baseado em alguém que vai sempre enaltecer o que você carrega de bom, sem ficar olhando para os pontos que precisam ser melhorados. Por quê? Porque é algo evolutivo. Quem você é hoje não é quem você era um ano atrás, porque a vida vai te aperfeiçoando. E quando você se abre, você vai o quê? Evoluindo. Você vai se tornando uma pessoa melhor. Então, quando você começa a praticar o amor, você vai focar no bom e não no ruim. E aí, por isso que vai ser paciente. Aí ele vai te dar as características, os frutos do que é. Entende? Então, quando você fala dessa essência, é que o Criador olha para você e ele sabe o melhor dele que está em você. E mesmo aflorescendo algumas coisas que não são legais, o tempo vai se incumbir de, se você permitir, ó, claro, de arrancar isso que não é legal para você se tornar o quê? Mais luz, mais amoroso, mais paciente, mais benigno, mais doador, menos egoísta. Entende? Entendi. Porque aí, por exemplo, quem é desprovido de amor, uma pessoa que é egoísta. Porque o egoísta é só para si. Então ele recebe e não compartilha. Então ele é como uma represa. É só para ele. E a beleza da vida, ou aquilo que é eterno, é sempre compartilhar. Então quem senta na mesa, come da mesa. O que é para um é para todos. Então recebemos para compartilhar. Eu não recebo para mostrar para os outros que eu sou melhor do que eles e para causar inveja. Eu recebo porque eu sou luz para compartilhar. Então, o que ele criou? Ele criou a mulher mais elevada, porque a mulher ela já tem esse preceito. Eu recebo e dou a luz. Você não precisa ensinar ela já é doadora. Então, você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque uma mulher doou a luz. E ela deu. Então, muito mais bem-aventurado, muito mais bendito é dar do que receber. Então, o sol dá para a lua. E a lua não retém. A lua recebe e doa. Então, a mulher, assim como a lua, recebe e doa. Entende? Então, o ápice do homem, que é ter a sua posteridade, que são os filhos, foi doação de uma mulher. Então, a semente do homem sem um receptor para doar, não funciona. Então, a gente está aqui hoje por causa dessa dinâmica do céu. Entende? E o que a Cabala faz? A Cabala vai te explicar qual é o funcionamento, como os céus doam para a terra e como a gente transforma isso em doação. Então é como se fosse uma refinaria aonde você se refina. E esse trabalho de refino melhora quem você é. E quando você está melhor, o mundo que você vive melhora. Por que o mundo está um caos?
porque o egoísmo está predominando, ao invés das pessoas se refinarem para estarem melhores, as pessoas estão se degradando. Então, elas se odeiam por causa de cor, elas se odeiam por causa de local de nascimento, elas se odeiam por religião, elas se odeiam e querem guerrear e se matar por pensamentos diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, que a Cabala diz sobre caos. Caos são forças contrárias que não se harmonizam. Como não conseguem harmonizar? Porque ao invés de se unir para fazer o bem, se choca para o mal. Então, pessoas que não conseguem receber para doar, então é uma arte que vai fazer com que eu me refine para eu melhorar para mim e para o próximo. Então se torna algo normal de eu receber e doar. Então eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu ajudo. Eu recebo e eu compartilho. Se você for pegar as redes sociais que estão nas mãos de todo mundo, no celular, na palma da mão, o princípio dela é luz. Por quê? Porque você tem um botãozinho que é compartilhe. Então, se fez bem pra você e você achou engraçado, você quer compartilhar, né? Aí você vem e compartilha. Então, por que a pessoa tem essa sensação boa de compartilhar? Porque ela tá expressando o que ela foi criada para ser, que é luz. Olha isso. Entende? Aí por isso que é um fenômeno. É um fenômeno porque por trás tem o princípio da luz, que ela doa e quem recebe compartilha. Então você recebeu algo que é legal, o que você quer fazer? Compartilhar com a tua família, com os teus filhos. Aí você recebeu uma bênção, você quer compartilhar com as pessoas que te cercam. Então você vai deixando o egoísmo, que não é só para você, e você vai praticando com consciência o dar, entendeu? Olha que louco. E surgiu aonde a Cabala? Quem que trouxe? Quem que inventou? Da onde veio? Então, você vai ter várias explicações sobre, né? Em hebraico você tem algo que é chamado pardes, que é o pomar das maçãs, né? Que a gente chama. Que seriam 4 níveis de interpretações da palavra. Então você tem o P, que é paraxá, que seria a interpretação romântica. Você lê a Bíblia lá e você entendeu, é a parte romântica. Aí você vai ter o R, né, pardes, que é remes, que já seria uma parte sugestiva, que não é só aquela parte simples. Ela vai expor algumas coisas literais. Aí você vai ter o D, que é de drash, que aí já é por comparação. Você vai pegar e vai comparar. E você vai ter o S, que a gente chama de sod, que é a parte dos segredos, que é o que a Cabala ela revela. Então o histórico, né? O lúdico, né? Então a gente é o lúdico, que seria a fase de criança. Mas eu poderia dizer isso? Isso. Pra criança. Então, historinha, tá? A vida é flores. Sim. Aí o próximo é o... Aí você já vai incrementar ele um pouco, né? Porque aí você já vai expor algumas coisas no sentido literal, assim. Então você vai ter fatos agregados históricos, geográficos e tal. Então a gente... Primeiro é lúdico, historinha. Depois Sim. já tipo fatos Isso. históricos. E aí o próximo é ciência, científico. Porque a Isso. ciência você analisa, compara e conclui. Isso. Né? Seria aí você vai na origem, né, e tal. E aí o último é os segredos. Isso, que é o SOD que a gente chama. Que aí seria como pôr em prática, ou não? Isso, porque aí a Cabala é bem prática. Porque ela vai te explicar a origem de tudo. E então como ela começa? Tudo? Ela vai pegar a Torá, né, a Bíblia, e ela vai te dar uma interpretação que é a interpretação mística. Então, você vai pegar e você vai ter, o anjo tal veio e fez isso. O anjo tal veio e fez aquilo. Então, você vai ter uma interpretação dessa parte que é a parte mística. Então, ela vai te ensinar, por exemplo, você tem um nome de Deus que está lá em Gênesis, que é um nome de Deus chamado Elohim. Certo.
toda palavra que termina em im é plural. Elohim seria supremo juiz ou juiz dos juízes. Então ele está falando de uma faceta, de uma parte de Deus que ela é juízo. E a humanidade, ela se relaciona muito com o juízo. Entende? Ela se relaciona com aquele crivo da régua de juízo. E é um nome de Deus. Né? E aí você vai ter um outro nome de Deus, Adonai, que é misericórdia. Então, vamos dizer assim, quando a gente abre um livro nosso, a gente começa ele da esquerda para a direita. A esquerda seria essa parte do juízo. E a direita a parte da misericórdia. Então, quando você pega uma literatura milenar, geralmente começa pelo fim, para nós, e ela é da direita para a esquerda. Então, se começa pela misericórdia e depois vai para o juízo. A gente começa pelo juízo e depois vai para a misericórdia. Entende? Entendi. E aí a humanidade se relaciona com Elohim como um juiz, como a que se faz, a que se paga. A lei da semeadura implacável. E a direita, que seria a misericórdia, vai te mostrar um Deus que ele é doce. Ele é um Deus equilibrado. Ele é um Deus maravilhoso, de boas palavras e tal. Então, esse trabalho espiritual que é feito vai te tirar da ignorância do juízo e vai te levar para a parte da misericórdia. Entende? Então essa misericórdia, até quando você pega esse nome Elohim, que é o juízo, ele tem essa interpretação do elemento do sangue, do fogo, do vermelho, que é o juízo. A pessoa fica brava, com raiva, na face dela ela fica vermelha, porque ela está mostrando que ela está com raiva. Se tiver um revólver, ela tira. Por quê? Porque é o sangue. Não é? Então é o juízo. E aí você pega esse nome de Deus em hebraico e você vai abrir as letras. Aí você pega em hebraico, você fala a letra A, pra gente A, você não tem como abrir porque A é A. Quando você fala A em hebraico, é Aleph. Então você vai abrir a letra. Essa letra, ela é composta de outras letras, ela não é sozinha. E quando você pega esse nome de Deus, que é o nome do juízo, que é Elohim, que é essa parte dura, e você vai abrir as letras. Então você tem esse nome, você abre as letras, você vai ter 13 letras. E 13 letras é a Guemará, a gematria da palavra amor e da palavra único. Então, qual é o segredo? Para muitos, quando está fechado igual uma flor, é juízo. Mas quando você aprende ou desvenda o segredo, se abre. Agora não está fechado, agora se abriu. Como ele se abriu, agora ele não é mais juízo. Agora ele vai ter 13 letras. E essas 13 letras formam o que a gente chama dos atributos da misericórdia. Entende? Então é como uma flor que está fechada e ela precisa ser aberta para que as pessoas possam experimentar o perfume. Para muitos o espinho pode machucar, mas se você aprender a abrir, aquilo que era juízo se transforma em bondade. Então a gente está falando de um segredo de um nome, que é um nome duro, mas quando você abre ele se torna atributos da misericórdia. São 13. 13 atributos da misericórdia. Então, quando a gente vai ceiar, a gente coloca o vinho num cálice. Esse cálice, ele chama Kiddush. Kiddush, na origem, significa novidade de vida. Por que o vinho tinto? Porque o vinho tinto faz uma alusão ao juízo. Que é o vermelho, o fogo. Aí então, você coloca o vinho dentro do Kiddush, porque o Kiddush é novidade.
Então, a severidade vai experimentar algo novo. Então, aquele recipiente é um recipiente próprio para que entre como juízo, mas quando for degustado, vai ser misericórdia. Aí o que se faz? Coloca um pouco de água, porque as águas representam a misericórdia. Por isso que quando Deus olhou para a terra e viu que estava um caos, ele mandou água. Porque se fosse fogo, teria acabado. Então a humanidade não experimentou o juízo, experimentou a misericórdia. Então esse nome, que é o nome do juízo, quando ele é revelado ou ele é aberto, ele se transforma em misericórdia. Entende? E a misericórdia, ela está totalmente associada com o amor. Entende? E a mesma palavra para o amor, a gente tem a palavra, tem uma oração que a gente chama de Shema, que fala Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Um. Então, essa palavra Echad, o valor dela é 13. O que é ser um? É o coletivo que se funde em um. São 1 milhão de pessoas que se tornam um. É a fé coletiva que vai se tornar um. Então, quando o nome ele é aberto ou ele é revelado, ele tem o poder de, através do amor, transformar a humanidade em um. Entende? Sim. Então, a severidade vai experimentar a misericórdia, porque algo novo está acontecendo. Cara, fantástico isso daí, cara. Entendeu? Entendi. E aí, para quem é? É para a humanidade. Não é para uma religião. Mas a grande maioria que tem a prática da Cabala são os religiosos, né? Não, então, como é muito poderoso, porque você tá desvendando as equações celestiais, vamos dizer assim, os segredos. Pensa num Deus que criou e o homem está estudando a mente humana e até hoje a conquista é muito pouca, né? Porque é muito, muito complexo. Então a complexidade dele tá desde as coisas simples. Você pega uma formiguinha e tem uma complexidade de quem... Violenta. Certo? Então, você ter acesso a esses segredos se usava uma régua de quem estaria preparado, entendeu? Para usufruir sem usar para o mal. Porque tudo é neutro, né? A vida é neutra. Você vai ter neutro, positivo e negativo. É neutro até que alguém use positivamente. É neutro até... Então você pode pegar uma força muito poderosa e ser usado negativamente. E você pode pegar uma força poderosa e ser usado positivamente. Então alguém que carregava, já estava refinado, seria mais fácil de conhecer esse segredo e de usufruir dele e compartilhar dele, entende? Então, existia um crivo muito forte de quem poderia ter acesso. Só que como os dias estão ficando piores a cada dia, que você vê que o homem, a gente está falando do século XXI e a gente está vendo barbaridades sendo feitas por homens em nome da religião. O que é isso? Isso é ignorância, não é? Sim. Então, as religiões estão produzindo ignorantes ao invés de produzirem pessoas que estão se evoluindo, né? Para serem um. Como que vai ser um se um odeia o outro? Sim. Como que vai ser um se a minha religião é certa e a sua não vale nada? Como que vai ser um se eu quero te explodir porque você pensa diferente do que eu? Entende? Sim. Então a gente vê que essa ignorância faz as pessoas serem brutas porque elas lidam com esse nome fechado. Então elas conhecem o juízo, que é implacável. Entende? Vou te matar, eu vou porque fez o mal. Tudo pra mim, nada pra você. Então, baseado no ego. Eu sou melhor, eu posso mais.
Você pega pessoas que vêm, você comprou um carro, e a pessoa compra o mesmo carro que o teu, e ela fala, não, o meu é melhor. É o meu carro. É o mesmo carro, é igualzinho, é o mesmo modelo, mas pra ele é melhor. Por quê? Porque é o ego. Ah, mas por que ele tá nessa cadeira e eu não? Eu deveria estar, é o ego. O que o ego produz? Egoísmo, egocentrismo, pessoas que são egomaníacas. E o ego, ele é sempre pra si. Então o trabalho de você ser refinado faz com que a sua alma, que é eterna, ela evolua e melhore. Aí você se torna um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor. E o que você começa a praticar? Recebo e dou. Entende? Vou recebendo e vou doando. Então, a humanidade, porque a ignorância impera no mundo de hoje, o que a gente precisa é revelar os segredos dos céus. Porque a revelação dos segredos dos céus, ela vai derreter essas forças que não se harmonizam, que é o caos. Então o caos ele é gerado pela ignorância. E a gente consegue, através da revelação desses segredos, que é para a humanidade, derreter essas forças caóticas, harmonizando aqueles que têm polaridade diferente. Entende? Então você consegue, até interessante que um dos nomes de Deus para as partes altas, que a gente chama de coroa, Keter, até em árabe, você tem um país que chama Catar, que Catar vem de coroa, nobre, nobreza. Então você tem Keter, que é coroa em hebraico, e você tem a coroa é colocada no meio, porque está falando o quê? De equilíbrio. Então se você vai muito para a direita ou para a esquerda, pode haver um desequilíbrio. O que você faz com as duas mãos, você equilibra. Por isso que, por exemplo, tem pessoas que falam, tô tensa, eu vou dirigir a calma, porque ela tá usando direita e esquerda e tá equilibrando. Equilibrando o quê? O seu próprio mundo. Pô, interessante isso, cara, porque pra mim dirigir é uma terapia, Tá cara. vendo? Eu gosto de viajar bastante de estrada, pegar estrada, porque eu também pra mim é uma gosto, terapia. porque é as duas mãos. Aí o que eu percebi? Por exemplo, minha esposa gosta. Eu vou e gosto de lavar a louça. Por quê? O barulho da água, que a misericórdia me acalma, e as duas mãos. Olha que Então eu consigo ter um tempo só de equilíbrio. Então são coisas pequenas que um conhecimento, uma consciência mais elevada pode mexer com quem você é. Entende? E aí então esse trabalho de refino, ele é um trabalho que vem pela consciência. E essa consciência é o quê? É revelar os segredos. Então, por exemplo, Moisés pegou um povo bruto, porque era um povo escravo, e o maior desafio era transformar esses escravos em pessoas nobres. Certo? Certo. Aí então, ele faz um trabalho espiritual. Qual que é o trabalho espiritual? Ele subiu, ascendeu ao monte, no Monte Sinai, e ficou 40 dias. Todas as vezes que fala 40, 40 seria o desejo de um trabalho espiritual para transformação. Ah, é? Aí então ele vem e sobe 40 dias, certo? E aí o próprio Deus vem e em tábuas ele vem e ele escreve os mandamentos, não é? Aí ele escreveu os mandamentos e quando ele desce, ele se depara com idolatria, porque eram homens que não tinham paciência de esperar o trabalhar do céu. E aí então, ele vem e ele quebra as tábuas. Aquilo que estava nelas, que era a revelação dos segredos, se perderam, porque quebrou. E aí então, a parte da ira ia se levantar, e ele fala, não, tem que ter misericórdia deles. E aí então, fala, tudo bem, então você vai subir de novo. Então ele sobe novamente e faz um trabalho espiritual de novo, de mais 40 dias. E agora quem escreve é ele. E ele desce. Então você tem duas tábuas. Dois sets de duas tábuas. O primeiro foi escrito e se perdeu, porque foi quebrado. E você tem o segundo, que foi ele que escreveu. Então você tem a diferença do primeiro para com o segundo. Interessante isso aí.
O segundo, ele não é revelado, ele é velado. Por quê? O primeiro, ele era aberto, mas aquele povo não estava preparado para receber. Então se quebrou. Para eles poderem receber, precisava ser velado. Então, você vai pegar o cristianismo, o islamismo, a base sempre foi a Torá. Judaísmo. Certo? As 3 maiores religiões do mundo. Do mundo saem da Torá. E você tem 2. E a maioria das religiões se relaciona com a segunda. Não com a primeira. Por quê? A segunda é que a humanidade teve acesso porque a primeira se rompeu. Então, se relaciona com a segunda que tem um véu. E o véu impede as pessoas de enxergarem 100%. Então as pessoas falam e tem uma interpretação com um véu. Entende? Então a remoção do véu é o desvendar dos segredos. E quando os segredos são desvendados, você tem acesso à primeira. E a primeira não foi um homem que escreveu. Foi o próprio Deus. Para a humanidade. Entendeu? Então, quando a gente falou do Pardes e falou do S, que é Sod, que é o número 70. Por que 70? Porque 70 é a revelação dos segredos. São segredos. Então, quando você consegue revelar os segredos, você retira o véu. Porque agora você não está mais vendo com o empecilho do véu. Você tem acesso à origem. E o que as religiões fazem? Elas trabalham com a segunda. Por isso que você tem os maiores problemas na história da humanidade, você vai ver que foram criadas por causa das religiões. As religiões, sim. Porque elas se relacionavam com a segunda. Entende? Então, a humanidade precisa ter uma evolução para desejar a primeira. Então, Cabala não é religião. Não. E aquela parada que tem lá dos... É uma ciência que vai te explicar os céus. As seferotes. Como que é? Aí você vai ter as sefirás, né? Que a gente chama... Sefirás, né? Isso, que assim como você teve 10 palavras que criaram todas as coisas em Gênesis, você vai ter 10 milagres, 10 pragas no Egito que libertam um povo. Você vai ter 10 mandamentos que vão nortear a humanidade. Então você vai ver que existe sempre um padrão no número 10. O número 10 é uma letra em hebraica chamada Yud. Que no alfabeto hebraico é a menor letra. Só que essa menor letra é a maior, porque ela carrega o segredo, porque é ela que começa o nome de Deus. Então, como o valor dela é 10, então existe um caminho da terra para com o céu e passa por 10. Como se fossem 10 portais. 10 portais. Isso, entende? E esses 10 portais seria o quê? Um homem terreno se elevando para as coisas do alto. Então são 10... São 10 portais. E você vai ter 4 mundos. O mundo mais baixo, que é chamado reino, que é o mundo da ação. Você vai ter sobre o mundo da ação, o mundo que é chamado formação. Você vai ter sobre o mundo da formação, um mundo que é chamado criação. E sobre o mundo da criação, você vai ter o mundo da emanação. Emanação, criação, formação e ação. Então você pega relatos que falam, subiu até o terceiro céu. Isso. Então ele está falando de mundos, né? Primeiro, formação, segundo, criação e terceiro, emanação. Então eu estou subindo num lugar que as coisas emanam. E aí, da emanação para a ação, passa por como se fossem 10 portas. Então da emanação a gente passa por 10 portas até chegar na... A emanação é a primeira, que é Keter, que é a coroa. Coroa, Keter. E aí ela vai Que seria o céu ou não? Não tem nada a ver. Não, que seria... Faz uma analogia até o próprio corpo humano. Porque a coroa vai sobre a cabeça. Certo. E a cabeça tem o cérebro, que é onde você cria. Então você cria no lugar alto,
porque fala o quê? Que Deus habita nos lugares altos, certo? Certo. Aí você pensa, qual que é o lugar mais alto do mundo? É o céu, né? Não, mas aí o cara fala, a montanha lá é o Everest, Everest. tá? O Himalaia, o Everest. K2. Aí a galera acha que Deus tá lá, entendeu? Com frio, com uma barbinha branca. Cheio de tá neve. Cheio, e ele não entendeu que ele tá fazendo o quê? Uma alusão a qual é a parte alta? É o cérebro do homem. Cérebro do homem. Então ele habita onde? Nos lugares altos. Qual que é o lugar mais alto seu? Tua cabeça. Sua cabeça. Na sua cabeça tem a proteção pro teu cérebro, porque é no seu cérebro que você cria. Então a criação, ou a parte criativa que Deus doou ao homem, Deus deu. Tá aqui, na cabeça. E a coroa é o pagamento, é o dividendo do investimento, que é uma coroa. Então a coroa vem e cerca o que é importante, que é a mente. Então aqui você cria, entende? Então a parte mais alta é essa parte da criação. E todo ser humano tem a mente. Então não tem distinção de religião. Tem o cérebro que uma pessoa carrega. Deus pode habitar nele, nesse lugar alto, se você usar o quê? Vamos criar, e ao invés de criar para o mal, você cria para o bem. Então você pega, por exemplo, Israel. Israel tem uma população pífia comparado com a população mundial, não é? Sim. Aí você vai ter 25% do prêmio Nobel no mundo, vem de lá. Como que um povo tão pequeno tem o poder de impactar e trazer melhorias para um mundo nessa parte acadêmica? Será que eles não estão usando a mente acima do que a maioria das outras pessoas? Qual é o segredo que se tem para ter essa mentalidade acessando coisas tão poderosas? Entende? Então, existe uma maneira de você expandir a sua mente para você poder ter sabedoria e colocá-la em prática, que é o seu conhecimento. Entende? Então você vai ter a sabedoria com o entendimento, gera o conhecimento, que é a prática. E a prática é benéfica para o mundo. Então alguém que criou a luz. A gente está aqui iluminado porque essa pessoa teve esse acesso a um lugar alto e copiou a fórmula do céu. Que quem inventou a luz foi o Criador. Entende? Sim. E funciona para toda a humanidade. Então, se tornar um é o desafio da humanidade. Como se tornar um com tantas diferenças? Eu tenho um pensamento nessa ideia da unidade, né? De ser um, assim como eu sou um, nós somos todos. E aí eu entendo da seguinte, tipo até a explicação do quesito trindade, né? Que não existe, né, na Bíblia lá e tal, mas que é um Deus porque o pessoal fala, é um Deus, do jeito que explica, parece que é 3 deuses, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então se for 3, pode ficar 2, pode ficar 1, entendeu? E aí, como eu entendo, né? Eu entendo da seguinte maneira, o que é nós sermos um? Eu entendo o seguinte, que cada ser humano é único, específico e tem um talento que foi entregue para dar. Sim. Para entregar. Então, eu sou um com você como? Assim como eu entendo a trindade. O que é a trindade? Vamos lá. Deus Pai é amor. Vezes o Deus Filho, que é a graça. Vezes o Deus Espírito, que é a comunhão. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, o que é eu ser com você? É eu multiplicar o talento que eu tenho em você. Entendeu? E aí, então, eu vezes você vai dar 1. Você multiplica o seu no Kevinho. Kevinho multiplica, entendeu? Então, eu multiplico, então sempre vai dar 1. Entendeu? Sim. Essa é a ideia que eu penso. Mas é que o segredo é que, por exemplo, quando você fala a palavra, por exemplo, pai, hebraico a gente fala av, né? Ab, porque o B tem som de V, né? Av. Aí você vai ter a primeira letra que é Aleph. Então quando fala Ave Maria... provavelmente saiu de lá, né? Saiu de lá, né? Provavelmente saiu de lá. As loucuras aí de tipo... A padroeira do Brasil é uma mulher. Entende? Tem umas paradas que são doidas. Mas quando você fala pai, Av,
Aí você vai ter o 1, que é da letra A, né? Aleph, que a gente chama. E a letra B, que é Bet, é 2. Então é o 12. Certo? O primeiro número que ele se torna plural é 10. Todos os números eram singulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O primeiro número que aprendeu a viver no plural é 10. Então, 10 é um acesso da terra ao céu. Ok? Então, eu posso vir e acrescentar, e eu vou tornar coletivo, mesmo sendo 1. Então, se acrescenta dígitos e 0 não é nada. Então, é o poder que a humanidade tem de se tornar 1. Então, é o coletivo que vai sempre arremeter ao Pai, ao Criador, que é a fonte de tudo. Então, quando você pega a Torá, que foi traduzido como Gênesis, né? A gente chama Bereshit, não começa com a letra A, começa com a letra B. Fala Bereshit, letra B, porque o Pai já existia. A é a letra do Pai. Então, antes das coisas serem criadas, o Pai já existia. E aí você vem e você tem a palavra Bereshit, que começa com a letra B. A letra B, que é Bet, você vai ter a palavra Ben, que é filho. Você vai ter a palavra Brahá, que é bênção. Você vai ter a palavra Baruch, que é bendito. Então, dessa letra B se origina muitas palavras que são importantes para o homem. Mas antes de tudo isso existir, o Pai já existia, que é a letra A. Então você pega um conjunto de 22 letras que formam o alfabeto hebraico. Só tem 22 letras? 22. Você vai ter 22 letras. E você vai, por exemplo, qual foi o padrão celestial para o tempo? 6 dias ele criou, o 7º dia ele descansou. Então são 7. Certo? Aí você pega 22 letras. O que são as 22 letras? As 22 letras é a ferramenta que ele usou para a criação. Então o que são as letras? São invólucros de pensamento. O que são pensamentos? São fontes de energia. Então é uma energia pura encapsulada. E essas letras, elas têm o poder de, quando são abertas, criar, porque é um pensamento que vai conhecer a ação. Entende? Aí então você vai pegar 22 letras, ok? E você vai dividir essas 22 letras, que são, vamos dizer, os tijolos da construção do mundo, e você vai dividir pelo tempo, que são 7. Então, 22 dividido por 7, você vai ter 3,14. Você vai ter o número π, que é o número da eternidade. Então, você vai pegar a eternidade e o tempo, e você vai conseguir ter um número que o homem não decifra, porque a origem ou a raiz dele não é terrena, é celestial. Rapaz. Então, o acesso aos segredos dessas letras fazem com que o homem possa ter o poder de criar. Entende? Então você vai desvendar ou revelar os pensamentos encapsulados nela. Por isso que eu falei para você, o nome Elohim é um nome de juízo, mas dentro dele está encapsulado, você abre o nome, fechado, energia de juízo. A humanidade se relaciona muito com esse nome, juízo. Entendeu? Sim. Mas morreu, assassino e tal. Quando você pega esse nome e você vai o quê? Abrir o pensamento, ou você vai abrir as letras, essa energia que estava dentro vai ser aberta. E aí então você vai vivenciar que o juízo conheceu a misericórdia, porque agora ele tem 13 letras, que são as 13 letras que têm a correlação com o amor em um. Então, o que a humanidade
precisa para deixar de ser bruta e ignorante? Precisa ser lapidada. Como que se lapida? Desvendando os segredos dos céus. Então, os segredos dos céus tá acima das religiões, porque não vão causar o problema, porque não tem véu. Entende? É o bruto sendo desvendado e lapidado. Aí, então, essas forças opositoras que não conseguem coexistir, que causam o caos, o mundo tá caótico. Por quê? Porque elas não se harmonizam. Então, os segredos dos céus vão abrir para que elas se harmonizem. E como entender, como descobrir esses segredos do céu aí? Os segredos dos céus, aí você estuda as origens, as fontes, né? Existem muitos ensinamentos sobre Cabala por aí, que estão soltos e que se perderam, se desraigaram da sua origem. Então é sempre interessante estar sempre na sua origem. As fontes sempre vão ser aramaico e hebraico, que é a origem. E A Cabala então surgiu com os hebreus. Isso, porque você vai sempre arremeter ela à Torá. Ela vai ser, ela é interpretação mística, ela é interpretação revelada do que estava encapsulado nas palavras. Entendeu? Por exemplo, o Egito. Aí todo mundo fica com raiva do Egito, porque o Egito escravizou. Sim. Certo? Aí, Egito é uma palavra chamada Mizraim, hebraico, que significa limites. Então não é contra o povo do Egito. Entendeu? Que aí alguém lê a Bíblia e fala, os egípcios, o faraó, vamos matar os caras, porque os caras ficam com raiva. Então eu acho que todo egípcio já está condenado, certo? Por quê? Porque é a interpretação poética. Então quando você vai Quando fala de Egito, tá falando de limites. Isso. Então o povo, quando ficou preso no Egito, o povo ficou no limite. Isso. Não é o lugar geográfico. Sim. E não é o povo em si. Sim. É o segredo que a palavra carrega. Então, o que a palavra estava carregando? Esse lugar aqui é o lugar que você vai ser escravo, que você está limitado. Puxa vida. Entendeu? Entendi, claro, então o que eu vou fazer? Eu quero arrancar você dos limites. Então, por exemplo, vamos contextualizar e ser prático. As pessoas não conseguem ter sucesso porque elas têm limites na mente. Sim. Eu não posso estudar. Eu não posso falar idiomas. Eu não posso. Por quê? Porque são limites na mente. Então, essa limitação faz ser escravo. Você tá no Egito. Claro. Você tá no Egito. Então não é o Egito geográfico. Entendeu? Sim. É o que carrega. Então, Egito é o quê? Egito são as limitações. Então, para você poder ampliar a sua mente, você tem que quebrar as limitações. Sair do Egito é você dar um salto quântico. Boa. Entendeu? Entendi. Que você vai sair da pequenez e da escassez para você dar um salto para você poder ter acesso às coisas ilimitadas. Porque todo mundo pode criar e sonhar. E essas pessoas se privam. Elas não se consideram aptas para sonharem mais, porque é para os outros. Forte. Aquele carro lá não é para mim, porque eu não tenho capacidade. Aquela casa linda lá não é para mim. Entende? Aí vai culpar alguém. Então a humanidade sempre, quando interpreta poeticamente, vai sempre culpar alguém. Aí, por exemplo, a gente odeia judeu, porque judeu tá no mundo inteiro, esse cara é dono. Judeu é um código. O que é judeu? É o nome de Deus com a letra D. Quando fala Yahvé, é um nome de 4 letras. É a letra Yud, a letra Re, Vav e Re. 4 letras. Yud, Re, Vav, Re. Que aí não usa esse nome para não falar em vão. Então, para não falar em vão, se fala Hashem. A é o, Shem é nome. Então, fica Hashem é o nome. Então, por uma maneira polida, para não usar o nome em vão, se fala Hashem. Ok? Que é o nome. Aí você pega esse nome e você vai inserir a letra D. Eu sou Daniel, então meu nome começa com a letra D. Letra D em hebraico é a 4ª letra do alfabeto, que chama Dalet. A letra Dalet forma a palavra Delet, que é porta.
Então, o que que é o número 4 e o que que é a letra D? É uma porta, ok? Então, quando você fala judeu, é esse nome de Deus de 4 letras com o acréscimo da letra D. O que que é a letra D? Uma porta. Então, quem é judeu? Judeu é um código que está dizendo que é uma porta para o nome de Deus. Não está falando de algo sanguíneo. Cara, que loucura, mano. Porque aí você vai ver lá na Torá, na Bíblia, fala que os judeus é a porta que trouxe. Exato. Quem é a porta do nome? Você está entendendo? Sim. Para que o nome dele seja o quê? Espalhado por todo o mundo. Entende? Então, quando fala, não, é Israel e tá criticando e brigando, é porque essa parte poética que virou um caos. Eu odeio porque ele é muçulmano, não, eu odeio porque ele é judeu, não, eu odeio porque ele é cristão, então é ódio. Não tem amor, não tem como ser um. Sim. Mas você revelar o que significa, então, o que que é? É uma porta para o nome. Entende? Então agora, qual que é o sentido? Você tem um nome e o nome é celestial, mas precisa de uma porta na terra. Quem é você? Você é uma porta para o nome. O que que o nome faz? O nome é uma profecia que muda o caráter. Entende? Vai trabalhar na sua vida de acordo com o teu nome, é o teu caráter. Então, o nome é o caráter. Ok? Então, quando você tem acesso, você precisa ter acesso por uma porta. Se a porta estiver aberta, você vai ter acesso. Então, a porta da casa está aberta, você entra na porta e senta na mesa. Quem que está na mesa? O pai. Você tem a família. E é na mesa que você vai se alimentar e você vai ter o quê? Acesso aos segredos. Entende? Então você tem uma equação celestial de como a humanidade pode entrar por essa porta, conhecer quem ele é, sem as religiões. Porque as religiões até hoje são um motivo de caos na humanidade. Então você pega perseguição, inquisição, as mortes, holocausto, todos tiveram um cunho, a origem nas religiões. Então, o fato de eu querer fazer você compreender algo goela abaixo, sem ter o segredo, é poético. Entende? Então, o acesso... Que é a parte da imaturidade. É a parte de tipo assim, você vai aceitar? Não, então vai morrer. Você vai aceitar? Ah, então você vai pro inferno. Então, já estou sentenciando você com juízo. Porque começa pra gente juízo. Entende? Aí então, pode ver. O batismo, mikvê, é você ir em águas correntes. Pra quê? Pra você se limpar. Porque as águas têm o poder da misericórdia. Então começa pela misericórdia, não pelo juízo. Boa. As águas são misericórdia. Então, conhecer esses segredos pela ótica da Cabala é receber para compartilhar. Por que eu estou aqui? Porque eu preciso compartilhar esses anos todos de estudo. Porque eu tive que desmontar a minha mente. Eu tive que desfragmentar um monte de coisa que era um quebra-cabeça na minha vida, que não fechava a conta, para poder entender. E o que eu quero? A origem. Então, o que a origem faz? A origem revela os segredos. E esses segredos te transformam. Entendeu? Então, não é a imposição de uma religião, disso pode, isso não, mas uma elevação de nível de consciência. Por que eu não vou trair? Porque eu não vou machucar quem eu separei para me amar e eu amar também. Para quê? Para não fazer o mal. É consciência, não é imposição. Sim. Entende? Então é um trabalhar. Por que eu não vou roubar? Porque é consciência que ele se dedicou para ter. E se eu me dedicar, eu também vou ter. Entende? Então é injusto eu roubar. Então não são imposições de que vai ter a consequência. A consequência é só para te alarmar que se acontecer, depois não reclama. Entende? Mas você não deve deixar de fazer porque te impuseram sem te explicar. Você precisa entender o funcionamento. Então, por exemplo, o pecado. Pecado para um monte de gente é uma transgressão, que é uma lei. Pecado é um curto-circuito. Como assim? Onde você pega a direita e você pega positivo e negativo e você junta, tem um choque. Esse choque é um curto-circuito. O que o curto-circuito faz? Não funcionar.
O que Deus criou? Deus criou para funcionar. Quando você fala, viu que era bom, tová, funcional. 100% funcional para aquilo que foi projetado. Tudo que ele criou pensando em funcionalidade. Quando fala, esse ano vai ser um bom ano, esse ano vai ser um ano que vai funcionar. As coisas precisam funcionar. Sua vida precisa funcionar. Sua empresa precisa funcionar. Porque funcionando, você vai receber e vai dar. Se não funciona, você não recebe, você retém, é ruim para você e para os outros. Então, o que é o pecado? É um curto-circuito onde aquilo que foi criado para funcionar deixa de funcionar. Entende? Então não é uma imposição de só certo e errado, mas é um nível de consciência. Então eu não faço porque eu tenho consciência de que se acontecer isso, pode ser assim, assim, assado. Então, conscientemente, eu não faço. Por quê? Porque eu não quero curto-circuito. Aí depois que teve o curto-circuito, pode pegar fogo. E aquilo que era para funcionar se torna um caos. Rapaz, então quer dizer que Tovo quer dizer funcionar. Deus fez as coisas para funcionar. Isso, quando você fala, por exemplo, Shana Tová, Shana seria ano, né? Shana Tová, ano novo. Ano novo. Isso, aí Tová, você tá falando de ser funcional. Então tudo que Deus fez, ele falava Tová, que é 100% funcional. Que funciona. Isso. E o que é o contrário disso? É não funcionar. Então, o que o pecado é? Um curto-circuito porque não funciona. Porque aí cola o positivo e o negativo, choque. Choque. E pode causar fogo e arruinar tudo. Então, é mais no sentido de você ter precaução para que funcione, ao invés de você usar mal para não funcionar. Boa. Então, é uma consciência, entendeu? Não é uma imposição. E aí você pega ao lado religioso ou lado poético, vai te ensinar que não pode por causa disso, não, Deus vai ficar bravo e vai te dar uma reguada no bumbum. Vai castigar, Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar. Vai e na verdade, o que ele tá falando, se você fizer, vai dar choque. Vai dar choque, e se der choque vai ser ruim pra você. Vai dar curto. Então, como eu não quero que você viva algo que não funcione, essa aqui é um padrão. Aí você, por consciência, faz a opção. E não por imposição da religião que não te explica. Boa. Entendeu? Entendi. E esse daí, o que é isso aí? Explica pra nós o que é isso aí. Esse aqui é o desenho da árvore da vida. A árvore da vida. Aí você vai ter as sefirotes, né? Começa lá em Keter. Aí essas Keter, bolinhas chamam sefirotes. Isso. Aí você... É como se fossem portais, né? Portais. Aí começa lá em cima, porque Keter é coroa. Aí você vai ter aqui, ó, Hokmah do lado direito, abaixo. Aí Binah. Entre Hokmah e Binah você tem Dat. Você vai ter Hesed. Aí você vai ter aqui Gevurah. Abaixo Tiferet. Netzah. Od, Yesod e Malhut. É o caminho dos 10 mundos que passa a bênção. Então a bênção vem do céu. Então ela vai passar e ela não desce reto, né? Como as pessoas acham que é tipo um escorregador. Na verdade não, ela vai de Keter para a direita aqui, para Hokmah, Binah, aí vai para Hesed, vai para Gevurah, Tiferet, Netzah, Od, Yesod e Malhut, até chegar no Malhut, que é o de baixo, que é o nosso Malhut mundo. É onde a gente vive. Isso, que seria a simbologia dos pés. Então os pés estão na terra, Malhut é chamado reino. Reino. O reino é o que? A terra. A terra. Então aqui é o lugar mais baixo. A gente está no lugar mais baixo. E para você fazer essa ascensão, então aí você vai ter Yesod, tá vendo? Od, Netzah, vai subindo, né? Então, mas ela vem ao contrário, porque ela vem de cima para baixo. Aí uma das coisas que, por exemplo, a religião fala no nível poético, se você não der o seu dízimo, vai ser amaldiçoado, porque o migrador, o gafanhoto, Sim. e aí vem aquele... Usa pra oprimir, pra colocar uma pressão nas pessoas. Porque eles não ensinam o segredo. Porque Qual que é o segredo? O segredo é que, como existem 10 portas, por isso que o dízimo, ele arremete a 10, porque você vai, através da sua doação, que é eu recebi do céu, então eu sou generoso para doar. Então, eu dou o meu dízimo para quem me ensina. E quem me ensina agora vai provar do que eu estou praticando, que foi ele que me ensinou. A quem honra, honra. Aí então, como é 10, o dízimo são 10%, você vai manter os 10 portais abertos para que o fluxo do céu na sua terra não pare.
Então não é um cunho religioso de uma imposição, porque vai ter um castigo. Na verdade é um mecanismo celestial que é usado para deixar o fluxo aberto. Porque aí você vai abrindo as portas. Então é como se fosse, que nem na mitologia grega, quando o pessoal morre, eles colocavam 2 moedinhas no olho, Aham. que é para o barqueiro que atravessa você para outra vida, você pagar o Isso, barqueiro. isso. Seria você, como você está recebendo do céu, que toda boa dádiva vem de lá, e para você manter o fluxo, você deixa aberto fazendo o quê? Você entrega uma parte do que você recebeu, que foi através do quê? Da sua prática de alguém que te ensinou. Então é como um discípulo que honra o mestre. Aí então o mestre tem um retorno, porque o que ele está ensinando é real e prático. E aí mantém as portas abertas. Por isso que fala assim, não fecha as portas, porque se você fechar a porta você não tem mais acesso. Então o dízimo, na verdade, seria um mecanismo de deixar essas portas do céu para a terra aberta. Entende? Entendi. Então a logística não é terrorismo. Ela existe um pensamento. E esse pensamento está fundamentado numa equação celestial, né? É uma matemática. Uma matemática. Entendeu? Do 100 que você recebeu, da onde veio? Veio do céu. Então, quem te ensinou? Quem me ensinou foi o fulano. Então, beleza. Então, o que você faz? Você honra essa vida que está te ensinando, porque você vai manter, através da honra que você está fazendo, os portais abertos. Certo. E esses mundos, então, são 10 mundos. Esses aí são como para ser mais fácil, são 10 portais, né? Mas tem mais de 10 ali, né? Porque tem um que é no meio, que é um portal como se fosse escondido. É um escondido? Isso, é escondido. Eu Que oculto. seria esse portal DAT, ele é uma Sefirot que ela é oculta. Ela tem uma funcionalidade nessas equações, né? Ela tem uma funcionalidade. Mas isso é para se falar. A gente pode falar então, depois. Dat também em hebraico não significa habilidade ou não? Na verdade, tem algumas pessoas que pegam esses portais e o significado deles e levam para a parte tipo de RH, por exemplo. Aí eles fazem uma adaptação da árvore da vida para a realidade que você precisa de recursos humanos. E aí então pode se aplicar. Mas na verdade é muito mais profundo que isso. Também. Mas seria cada lugar desse mundo ou não? Não, na verdade você vai ter a divisão, são 4 mundos. 4 mundos. Isso. E cada lugar desse seria o quê? Um portal? Vamos colocar assim, para as pessoas poderem entender. Você tem o mundo mais baixo, que é Malhut, que é o onde reino. a gente vive, isso. né? Aí você vai ter 2 mundos acima, que é o mundo da formação e o mundo da criação. E o mundo mais alto, que é chamado emanação. Então, quando você fala de Binah, Hokmah e Keter... Calma aí, o que você está falando aqui é o seguinte. Quando Deus faz o homem, ele faz macho e fêmea. Né? Gênesis lá no capítulo 5 fala assim, esta é a genealogia do homem. Deus formou o homem, macho e fêmea os criou e os chamou Adão. Então o homem que Deus fez era macho e fêmea. Então, não, na verdade o que ele está falando, você está falando da polaridade. Porque quando ele cria Adão, quando você fala Adão é Aleph, que é o pai, e Dam, que é sangue. Então, Aleph Dam é aquele que tem o sangue do pai. E aí dentro de Adão já estava Eva. Isso, deixa eu fechar um pouquinho, qual que era a ideia? Então, em cima é onde cria, né? Não, emana. Emana. Então, o lugar mais alto emana. E baixo forma. Cria. Emana, cria, forma e age. Então, assim, Deus emanou, quando ele emanou já junto. Não foi... Aí na hora de formar, de criar, aí teve etapa. Primeiro o homem, depois a mulher. Se você for pegar... primeiro se emana, depois que emanou, criou, depois que criou, formou, e depois que formou, agiu. Que é a ação. Onde a gente está é o mundo da ação, que é chamado mundo da miséria. Esse nosso mundo aqui é o mundo da miséria. O mundo da escassez, o mundo da doença, da enfermidade, das brigas, das lutas. Volta lá, Kevin, para nós Isso. Então, é o mundo mais baixo, que seria a tipificação do pé. Certo. Dos pés, né? Aí você vai ter acima o mundo da formação, aí acima do mundo da formação a criação, e o mundo mais alto, que é o mundo da abundância, que é chamado emanação. Emanação. Então, a abundância é onde está a emanação.
A gente consegue acessar esses mundos estando aqui no Malhut? Consegue. Você tem toda uma tecnologia celestial para fazer os acessos. Ah, é? Claro. Você tem uma tecnologia, uma engenharia, né? Por isso que você usa... Por isso que eu falei das letras, que as letras são contenedores de pensamento, que é energia pura. Quando você abre ela, você vai desvendar, você vai colocar para fora o que ela estava encapsulada. Aí então emana, cria, forma e vem para o mundo da ação. Então, tudo que acontece aqui nessa escassez, se você tiver o acesso, você tem acesso à abundância. Lá você tem saúde plena, lá você tem bons amigos, lá você tem Então bons negócios. eu consigo, vivendo aqui na Malhut, nesse mundo de miséria, eu consigo acessar a emanação e a criação e mudar minha vida? Mudo meus amigos, mudo minha Consegue, saúde, mudo? muda. Você vai co-criar. Olha, Você é um co-criador com o criador, né? Essa co-criação é feita na emanação, que é um mundo mais alto. Então, se emana, cria, forma e vem para ação. Então, é prático. olha isso. Então, esse trabalho de elevação, ele te leva para esse lugar alto, onde você pode co-criar. Se co-cria, emana, cria, forma e vem para ação. Seria assim, invisível e se torna matéria. E aí você tem os 3 mundos que passa para materializar, entendeu? Entendi. Essa energia vai materializar. E o acesso a isso é muito difícil? É muito tempo? Ou é só para alguns? Na verdade, o que você precisa? De um mestre. O que você estava falando, criou macho e fêmea, não é? Então, macho e fêmea no face a face, onde Deus está? Deus, o Eterno, habita no meio. Então, quando um homem e uma mulher se unem, ele está no meio. Então, quando você tem um mestre e um discípulo na mesa juntos, aonde ele está? No meio. Então, ele habita no meio. E aí, quando você tem um mestre, o que o mestre vai fazer? Ele vai acelerar o processo na sua vida. Então, o que eu demorei 20 anos para aprender, eu posso sintetizar em 2 na sua. Então, os mestres são agentes de aceleração na vida dos discípulos. Boa. Então, ele é o tete a tete, né? Eu quero ver você face a face, macho e fêmea, e no meio, você pega um homem e uma mulher, coabitam, e no meio sai a vida, porque a vida sai no meio das pernas da mulher. Boa. Boa, muito interessante. E aí tem a parte prática, né? Que a gente falou bastante de teoria, assim, não é? As pessoas estão assistindo a gente, teoria, e falam, legal, tá, mas o que serve isso pra mim? Não é prático. Então, E como seria a prática? aí a gente tem, eu até separei aqui um slide, uma foto aqui, slide, né? Uma foto. A foto é Coloca você pode colocar aquele que tá Agla? Tá. Que aí eu vou colocar aqui outro. No próximo. Aí. Então, essas aqui são as letras em hebraico, né? Ó, tá vendo? Shem é nome. Esse nome é um nome para encontrar objetos perdidos e para afastar aqueles que querem o mal da tua vida. Qual? Esse daqui. Aleph, Gimel, Lamed, Aleph. Que a gente fala Agla. Agla. Isso, Agla. Aleph, Gimel, Lamed e Aleph. Aleph. Isso. Da direita para esquerda, tá? Se lê da direita para esquerda. Isso. Se lê ao contrário. Se lê ao Misericórdia, né? É. Então, Aleph, Gimel, Lamed, Aleph. São 4 letras em Aleph, hebraico. Gimel, Lamed, Aleph. Isso. E a gente fala Agla. Agla. Agla, porque aí você vai pegar as iniciais, né? A de Aleph, G de Gimel, L de Lamed e A de Aleph. Aí você pega as iniciais e você vai ter a pronúncia Agla. Agla. Isso. Aí Agla significa Atah Gibor Olam Hashem. Atah Gibor Olam Hashem. Isso. Atah Gibor Olam Hashem. Hashem. Isso. Então, o que esse nome faz? Esse nome ele ativa uma energia que o que está encapsulado nesse nome vai se manifestar. O que esse nome faz? Ele acha o objeto que se perdeu
e ele afasta quem quer o mal. Ah, é? É. Então, por exemplo, se tem alguém mal intencionado que você não sabe, porque ninguém chega pra você e fala: "E aí, góis, Tô com uma eu quero tomar teu carro, eu quero tomar sua empresa, eu como quero fizeram comigo aí. isso", entendeu? Ele não vai chegar e falar, é sutil. Então, o que esse nome faz? Esse nome é um nome que, além dele achar o que foi perdido, ele também afasta quem não deve estar no teu caminho. Boa. Entende? Aí, então, a gente falando Agla, a gente ativa esse nome, então essa energia desse nome vai ser funcional. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é de Santos, o filho dela chegou de Londres, estava morando em Londres, e um amigo árabe deu para ele uma pulseira que ele amava muito. De repente, quando ele voltou pro Brasil, a pulseira sumiu e ele estava mal. Aí ela me ligou e falou: "Você pode me dar aquele nome que você falou uma vez, que acha objeto perdido, porque o meu filho perdeu a pulseira". Aí eu falei: "Tá bom". Aí eu mandei essa foto para ela. Falei: repete 7 vezes, você vai ativar o nome Agla e aí vai achar a pulseira. Aí deu tipo 15 minutos, ela me ligou e falou: "Meu Deus, Sério? sério, meu Deus, funciona. Meu filho tá de cara". Porque o que ela fez? Ela falou assim: "Ó, meu amigo me ensinou que se falar esse nome aqui, vai ativar, aí pra ele entender como se fosse um anjo, e esse anjo vai trazer de volta a pulseira". Tinham procurado na casa inteira, tinha procurado em todo lugar, não encontrava e o menino tava mal. Aí falou, fez isso aí, funcionou. Funcional. Aí depois de 15 minutos ela me liga e fala: "Meu Deus, achamos" e tal. Aí um amigo meu tinha perdido a chave do carro e não achava. Aí eu peguei e falei, eles deram risada porque achou que era loucura da minha cabeça. Falei: "Então vamos provar. Se for loucura da minha cabeça não vai acontecer nada. Se for real você vai achar". Aí a gente fez também. Sério? Então, mas o que que é? Você fala Agla ou fala Ata? Você pode falar Agla, né? Você Pode falar só Agla e Isso, já mas funciona. é assim, né? Os nomes funcionam quando existe Kavaná, que é uma boa intenção. Se houver uma má intenção, não vai funcionar porque é um tiro no pé. Então precisa ter a intenção correta, não é? E acreditar, porque senão é como se fosse algo sem valor, Sem entendeu? valor. Isso. Então, essa intenção junto com o que ele vai produzir, vai materializar. Então será que porque isso que o São Longuinho não tem a ver com isso daí? São Longuinho, se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Ah, eu sei. Tem muitas coisas que são ditos populares que talvez tenham. Talvez tenha escondido Por exemplo, ó. Não tem aquela que eles falam assim, abracadabra, abracadabra, isso. não é? Fala abracadabra, não sei o que, fala é um Isso. passe de mágica, abracadabra, e aí a galera fica, isso aí é mandinga. Como que eles falam? Eles falam que que é mito e tal, mas aí a origem tem um anjo que chama Diburiel, De Buriel. que vem da palavra dabar, que é palavra. Então vamos dizer assim, ele é o anjo que trabalha com a palavra. E esse anjo que trabalha com a palavra, existe uma expressão em hebraico que fala bará que de bará. Bará que de bará é crê assim como se fala. Então é o poder de criar. Criar assim como se fala. E aí, dessa expressão bará que de bará, ficou abracadabra. Ah, Baraque de Bará virou abracadabra. Isso, entendeu? E aí Entendi. virou esse mito. Ah, não, que isso aí é feitiçaria e tal, mas na verdade é uma palavra em hebraico que conforme foi sendo repetida, de quem ouviu não entendeu direito. Direito. E aí ficou abracadabra, mas na verdade a origem é bará, que de bará, que é a crer assim como se fala. Crê assim como se fala. Então, por exemplo, a palavra que sai, se você não crê, Não funciona. não funciona. Mas se você crê no que você está falando, sim. Sim, tanto Jesus fala assim, ó, se você disser a esse monte, salte para lá, e não duvidar no seu coração, assim vai ser. Então, ele está falando de algo que é intencional, que funciona. Então, como você fala, se crê, entendeu? Como Se você fala, falar e não Bará, ele crê, falou isso aí, Barate, ele falou, é bará, que de bará, Baraque de Bará. que foi falado várias vezes. Aí virou E aí abracadabra. virou abracadabra, entendeu? Aí é uma coisa popular, né? Mas aí essa Sim. aqui é a origem, entendeu? Pô, que legal, cara. E aí a galera que tá assistindo a gente, né? Então quem tá assistindo agora, se perdeu alguma coisa, chegar e Ou falar... também pode falar, porque, por exemplo, se tiver alguém mal intencionado, chegando perto da sua vida, que tenha inveja, que queira tomar algo teu, esse nome vai afastar. Aí então fala Agla, 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 Isso. Agla, 7 vezes? Isso, agla, 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 agla. Agla, 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 Agla. Isso, agla. E se aí- falar Ata, Gibor
Olam Hashem. Hashem. Também pode falar. Ata Gibor Olam Hashem. Ata Gibor Olam Hashem. Ata Gibor Olam Hashem. Aí, ó. Ata Gibor Olam Hashem. Ata Gibor Olam Hashem. É. Ata Gibor Olam Hashem. Então, se ele fizer isso, já era. É quando ele faz isso, ele ativa, né? Então é como se... Imagina, pensa assim, é uma luz que estava apagada, você ligou ela. Que legal, cara. Aí o que faz? E aí precisa ativar direto ou ativou uma vez já era? Por exemplo, toda vez que você precisar, você ativa. Perdeu alguma coisa, tá sentindo... Às vezes, sabe quando a pessoa tá tipo assim, tô sentindo alguma coisa estranha, não sei o que é, tô com uma aflição, tô apertado. Talvez seja alguma coisa que estejam tramando contra você e você não sabe. Pode ter um discernimento que você não tá conseguindo aplicar. Então você usa porque às vezes vai afastar. E aí o que acontece? É tão real que às vezes tem pessoas que se chegam e vão embora, você não entende por quê. E é porque esse nome foi ativado e vai afastar quem não deve. Olha que interessante. E aí essa é a parte prática. Então, você que está nos assistindo, que perdeu um objeto, que você sabe que tem pessoas que estão tramando o mal contra você, inimigos, você ativa esse nome, repetindo 7 vezes, e depois você vai colher o fruto e você vai escrever aí, vai contar. Isso que eu ia falar. Né? Conta no canal, escreve testemunho, segue o Daniel lá. Segue, a gente vai colocar o arroba dele ali, segue ele, conta lá no testemunho, conta no meu no arroba também lá. Pô, vai ser legal aí, cara. Vai ser legal. Vai lá, eu quero ver você dar esse testemunho aí. Funciona, é real, entendeu? Tem que ter a intenção certa, né? Que a gente chama kavaná. Kavaná. A intenção, e aí aquilo que você fala, que você crê, né? Aí acontece. Então essa aqui é um pequeno exemplo de uma engenharia com as letras hebraicas para você emanar, criar, formar e viver. Que interessante. Livre, vem viver, né? Né? Você é livre, você é livre no pensar, por que não tentar? Se não funcionar, beleza. Isso. Mas tenta. Porque falar, isso aí não presta, isso aqui não sei o quê. Eu vou tentar. Vixe, eu vou usar bastante isso aqui. Eu perco coisa pra caramba, meu Deus do céu. Aí você vai acionar e você vai ver que vai ter uma ajuda. Várias pessoas, inclusive eu também já usei várias vezes. Interessante que ele funciona para isso. Objetos perdidos voltam, retornam ao dono. E também pessoas que querem o mal que você não sabe são afastadas. E aí as pessoas às vezes estão vivendo e falam, nossa, fulano sumiu. Nossa, ciclano, entendeu? E você fala, será que aconteceu alguma coisa? Não, é o próprio céu que afasta, porque senão lá na frente pode ter um BO. Entendi. Poxa, muito bom. Tem mais algum aí? Aí tem um outro aí que a gente vai, para encerrar. Mas são muitos segredos, né? Então tem esse outro que eu quero compartilhar. Que ele é sobre sustento, né? Então a gente tem essa palavra em hebraico que é a palavra zan. Zan. Que aí da direita para a esquerda você tem a letra zain, que é o número 7. E a palavra nun, que é 50. Aí então você tem o valor dela 57, né? 50 mais 7, 57. E a palavra zam, que é alimentar, é a mesma coisa que sustento. Tá? Então, quando você fala alimento ou sustento em hebraico, a numerologia, a gematria que a gente chama, né, que é a ciência dos números, que as letras são números, é 57. E aí você vai ter um nome, que esse nome começa com a letra Nun, que é 50, aí você vai ter Gimel, que é 3, e Dalet, que é 4. Então 50 mais 3 mais 4, 57. Então as palavras que têm o mesmo valor numérico em hebraico podem ser trocadas. Então você pode pegar esse nome que a gente falou e você pode trocar, é a mesma coisa que sustento e alimento. Então esse nome é o nome de Deus, que é poderoso para trazer sustento. Então esse nome aqui, se a pessoa está passando uma dificuldade, precisando de um alimento... Isso, sustento, alimento, isso. Ela usa esse nome... E vai vir negócios, vai vir oportunidade, vai vir dinheiro, vem Pix, vem um monte de coisa. Então, qual que é o... Que nome que é? Zain, não? Não, quando você fala Zan, Zan. Alimento e sustento, né? É Zan. E aí o valor dela é 57, a gematria. Sim. E aí a mesma gematria desse nome, que é Nun Gimel Dalet, que é 57. Aí então, como Nun é a primeira letra, que é o 50 lá, a gente vai abrir e vai ter uma fala que é Nishmariah. Nishmariah. Isso. Nishmariah, aquela ali. E Nishmariah, que é a primeira. A segunda letra é Gimel. Gimel. A gente vai pegar a Gimel e vai ter Geriah. Geriah. Aí você vai ter a última letra que é Dalet. Você vai ter Doriah. Então, N Nishmariah, G Geriah e D Doriah.
Então você fala Nishmaria Geria Doria, 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 Nishmaria Geria Doria. Nishmaria Geria Doria. Aí você fez o quê? Você ativou o segredo desse nome para trazer sustento. Boa. Pegaram aí? Pegaram aí? Pegaram? 7 vezes. Isso. Nishmaria Geria. Geria Doria. Isso. Você vai fazer, você vai repetir. Tem gente que canta, tem gente que o importante é você repetir. Repetir. Aí você repete 7 vezes, você vai ativar. E aquilo que estava escondido nesse nome, que é um nome para sustento, ele é aberto. Aí então você ativa, porque assim como você fala e crê, acontece. Entendeu? Entendi. Aí então você ativa esse nome e o que tá nele, que é provisão e sustento, vem pra tua vida. Então a gente fala que é uma bomba atômica para provisão. Entendi. Isso é Entendeu? uma bomba atômica pra provisão. Pegaram aí? Uma bomba atômica para provisão, eu uso direto, muito real. Eu recebo uns pics de lugar que eu nem conheço, que eu vou na internet e procuro o nome, não sei quem é. Ah, é? Sério, vários. Pessoa jurídica, recebo dinheiro de fora. Esses dias mesmo, eu ganhei bastante dólar, ganhei umas paradas aí, tudo sério. Eu não acredito. Ativa o nome, assim como você fala e você crê, acontece. Sim. Essa é uma fórmula celestial que está linkada com o sustento. Quem é o sustento? É ele. Então o céu sustenta a terra. Sem o céu, a terra não vive, né? Pô, esse é louco, hein, cara? Nishmaria Geria Doria. Nishmaria Geria Doria. E aí, pra quem crê, né? Para quem crê, tem fé ativa e é real. E aí o céu, quem vai promover não sou eu, é o céu, porque quem vai cumprir é o céu. Então essa é uma didática celestial para quem usa potencializar o céu na terra e vivenciar isso aí, entendeu? Pô, muito bom, muito bom. Muito legal. Aí o telefone toca, Pix chega, a parada é muito legal e muito real. E de lugares que você não espera, né? Cara, isso é muito bom mesmo, hein? E aí, assim como esse, tem várias. Aí, você vai ter pra saúde, pra você casar, você... Ah, pra casar tem? Tem. Olha aí, ó. Você- Tem pra casar. O próximo episódio, ele vai falar sobre pra casar, hein? Isso, aí vai ter, tem os nomes, você tem, é como se fossem assim, pensa, cartões de crédito do céu pra você usar na terra. As pessoas têm o acesso e não usam porque não sabem. A ignorância faz um... Então, então, isso é uma das coisas que a Cabala faz. Ela te ensina a trabalhar com os nomes pra acessar. Isso, ela vai te ensinar a trabalhar com as letras pra você emanar, criar, formar e viver aqui. E os anjos, que ela não trabalha com anjo também, né? Então, é que quando você ativa a energia das letras que estão encapsuladas nela, quem vai executar são anjos, né? Porque anjos são os energia. anjos que Isso. executa. Eles são energia. Então a gente dá comando pros anjos. Na verdade, você vai cocriar, e essa cocriação vai dar ordem. Ela dá ordem pros... Os anjos, eles existem? Você já viu? Como que é esse negócio? É luz, né? Onde tem luz, você vai ter anjo. Os anjos são feitos de luz. Anjos de luz. Todos A os anjos são de luz. matéria-prima é luz, é. E o pessoal que diz que tem os demônios, isso aí, esse negócio do diabo. O que é o diabo? E o diabo? O que é isso aí? São polaridades, né? Então você vai ter anjos positivos e negativos. Anjo positivo e negativo. Os negativos não querem que você conheça os segredos dos céus. Ah, os negativos não querem. Não, porque a maior briga é você conhecer os segredos do céu. Você pode passar a sua vida inteira na Terra sem conhecer ele, só falando de religião, sem saber do segredo. E se você sabe o segredo, você acessa... Você tem acesso a esses mundos. E os anjos não podem impedir. Eles vão tentar te impedir, mas quando você tem os acessos, né, e mantém os acessos abertos, eles não podem. Eles não conseguem impedir. Então você tem algumas ferramentas, como o Shabat, guardar e proteger o sábado. Fala um pouco desse daí pra gente finalizar aí. Tá muito gostoso esse papo, mas a gente tem que finalizar, infelizmente. Fala um pouco do Shabat. O Shabat, na verdade, é o único dia da semana que na criação tinha um nome. Todos os outros dias eram um número só. O Shabat tem um nome. E quando você fala do Shabat... Olha, isso eu não sabia, hein? O Shabat, na verdade, é uma ascensão daqueles que estão na Terra pro Éden. Então é como se você estivesse vivendo na Terra, nesse mundo da escassez, nesse mundo de infelicidades, de lutas, e você tem um alívio de fazer um acesso para esse mundo superior,
onde o Shabat se encontra, que é na emanação. Aí então você pega um elevador como se você subisse para o Éden, e nesse mundo da abundância que emana tudo, você tem acesso à mesa do rei para tudo. Aí então tudo que você precisa você recebe lá do alto, e quando você retorna, que você volta para o mundo da ação, você já teve a provisão. Pô, interessante. Então, o Shabat não é um dia... A parte poética que os religiosos falam e brigam é porque eles não entendem o segredo que carrega. Então, vamos dizer assim, você tem o palácio do rei do universo, que criou todas as coisas, e esse palácio seria o 7º palácio, que é o Shabat. Então, quando você guarda e protege o Shabat, é feminino e positivo, que vai gerar algo. Mas e quando os caras falam assim, não, mas o meu sábado é o dia do Senhor, mas eu vou fazer na segunda, vou fazer meu Shabat na segunda, pode? Segunda é 2, né? O segredo tá no 7, não no 2, não no 5, não no 4, não no 6. Os outros são números, o Shabat é o código. Então é você ir no jogo do time que você gosta no dia errado. Boa. Entendeu? Entendi. Então você, eu amo futebol. Mas e o calendário não mudou? Porque o calendário judaico é outro, né? Diferente do nosso calendário, que é romano. O calendário bíblico que a gente fala, o calendário, ele é só lunar. Ele se mantém o mesmo desde a criação, ele não mudou, né? É o mesmo calendário. É o mesmo. Então sábado sempre é sábado. Sempre vai ser, porque aí é a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Shabat, que seria esse acesso a esse mundo superior, que é o mundo da abundância. Então, o que faz você ter abundância no mundo da escassez é o Shabat. É o elevador que te conecta. Entendeu? Então, os outros dias, eles são dias normais. O dia que foi santificado e dado ao homem foi o Shabat, como um elevador para ascensão ao paraíso, onde tem abundância. Então, você acessa no mundo da abundância e para não viver escassez aqui embaixo. Pessoal, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso esse podcast. A gente ficaria aqui por horas falando, mas a gente vai ter a parte 1, 2 e 3 ainda, hein? Tem muita coisa para falar. Isso aqui só foi um pedacinho do que tá por vir, né? Então não esquece de curtir, compartilhar, comentar, usar o código, falar, usei o código, funcionou, prático. Deu certo, prático. Pratica. Eu já vou usar já. E dá um feedback, né? Dá o feedback. Que é muito legal você ter o feedback, porque, por exemplo, quando a minha amiga me ligou e falou, meu filho tá mal por causa que perdeu a pulseira. Aí eu passei o nome, falei, faz, beleza? E me dá o feedback. Aí veio rapidão. Que às vezes pode chegar no final do dia. Sim. E aí veio rápido. Ela, meu Deus, funciona. Então dá o feedback. É funcional, dá o feedback, viu, pessoal? Dá o feedback. Vamos lá, pra gente finalizar, a gente tem o bate-bola, que eu sempre gostei de fazer isso aí. Eu falei, eu quero ter um programa, um dia fazer isso daí. Eu falo uma palavra, você fala... Bum, certo? Certo. Então vamos lá. Céu. Sabedoria. Dinheiro. Imã. Família. Tesouro. Amizade. Ouro. Religião. Religião. Tentativa. Boa. Deus. Tudo. E agora deixa um recado pro pessoal aí que tá vendo a gente aí. Deixa uma palavra boa aí pra gente finalizar. Eu queria que o coração de quem escutasse se enchesse de verdade para conhecer o segredo dos céus, né? Os céus, eles vêm antes da terra. E quando você tem esse acesso, a sua vida faz muito sentido porque você volta para a origem. E quando você volta para a origem é tudo. Então a origem, ela vai te apontar um caminho para você ser pleno e feliz aqui. E essa sabedoria pode transformar absolutamente tudo. Transformar um azarado em um sortudo. Em um homem solteiro, em um pai de família. Em uma mulher que é estéril, numa mãe de filhos. Então a volta à origem é uma jornada. Não é um caminho fácil, mas é um caminho de muita luz. E é um caminho muito abençoado. Então para todos que nos ouviram, que seja como um sparkling, um começo de um fogo para você ter
vontade de ir atrás das origens e conhecer os céus. Pessoal, muito obrigado por esse tempo com a gente. E não esquece de curtir, compartilhar, indicar e dar os feedback para nós. E não perca o próximo capítulo. É isso aí. Valeu. 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 Livre vem viver.